Olá, amados, bom dia, graça e paz. Como a palavra diz, não erreis, seguir segundo aquele que é do alto, aquele que tudo opera e executa, aquele que nos ensina a seguir os frutos de arrependimento, do qual ele diz: uma geração má, adúltera, perversa, me pedem um sinal. Eu que quero de vós o sinal de Jonas, o sinal de arrependimento. Mas muitos ávidos pelo lucro desonesto, muitos movidos segundo aquilo que há no mundo, do qual ama o mundo, aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama e nem conhece o nosso Senhor Jesus, do qual ele reprova toda avareza. Não tomeis por empréstimo aquilo que é do mundo, porque aquele que assim se procede se torna escravo do mundo, do qual agora o mundo era do maligno. Ele tomou aquilo que na verdade sempre foi dele, mas ele deixou com que muitos acabaram sendo seduzidos e enganados. O céu é a sua morada celestial e a terra o escabelo dos seus pés, do qual ele disse: a terra não será vendida perpetuamente, aonde engana-se. Aqui estamos como administradores. Aquele que administra bem os talentos lhe é concedido mais ainda, mas aquele que a palavra nos diz que roubava, não roube mais. E muitos, por acharem que logo os seus crimes não são punidos, vão acumulando mais ainda iniquidade sobre iniquidade. Mas chega um momento que aquele que é dono de tudo, há uma cobrança, e ele cobra, aonde muitos acabam nem usufruindo as grandes riquezas que acumularam, do qual compreendemos que a finalidade dos ímpios é acumular para que sejam rebaixados, e ele promove a outros, do qual governam com mais sabedoria as riquezas, da qual a ambição dos justos é a favor de muitos, da qual ele nos ensina a usar esse dinheiro dos ímpios, do qual não é vosso, para com os necessitados, porque se não tiveres zelo daquilo que não é vosso, como podeis herdar o galardão do Pai? E assim ele tudo contempla e executa. A um se opõe aos arrogantes, concede graça àqueles que se humilham diante da sua mão poderosa. Tudo é vaidade debaixo do sol. Muitos correm, dão soco no vento, porque, como ele diz, vós buscais, mas não recebeis, não encontrais, bateis e eu não vos abro, porque ele abre a porta para aqueles que há sinceridade no coração, aqueles que estão preocupados em fazer a obra da qual a sabedoria é para que os dias vão bens e longos nessa terra, e para anunciar aqueles que estão perecendo. Porque aquele que investe aonde o ladrão rouba, e a traça e a ferrugem consome, se torna um miserável mendigar. Assim nos diz a palavra, a palavra cumpre, não é palavra humana, mas está escrito, inspirada pela vontade do nosso Senhor. Por isso, muitos são as ciladas inevitáveis, as seduções, os deleites, os prazeres deste mundo, onde muitos buscam honra de si mesmo, muitos deixaram de louvar aquele que é digno de toda honra e toda glória para louvar a governos. Muitos deixaram de louvar aquele que é digno para louvar a Mamon. Muitos deixaram de louvar ao nosso Senhor e buscam a Baal. Estão seduzidos e cegos, estão como nus, estão destituídos
daquilo que poderiam alcançar, da qual nós almejamos, do qual Ele não divide com homens, mas compartilha um coração contrito e arrependido. A honra, a glória e a imortalidade. Por isso perseveramos dia após dia, jamais sendo influenciado pelos escarnecedores. Escarnecedores são aqueles que um dia conheceram a verdade e deram as costas a ela, e por isso estão com brasas sobre as suas cabeças, por serem várias vezes advertidos, vários anos de advertências, e não se arrependeram de seus maus caminhos. Perseveram segundo o espírito do erro. A diferença de saber daqueles que seguem segundo o padrão deste mundo, o espírito do erro, e aqueles que seguem segundo o espírito reto e inabalável, aonde eles sabem entre aqueles que servem e que não servem, porque não é meramente dizer sou cristão, eu sirvo. Ele dirá a muitos que acumularam iniquidade sobre iniquidade: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. E aqueles que perseveram na sinceridade, segundo a fé e obras de justiça, ele dirá: vinde, benditos do meu Pai. Aqueles que não se turba o vosso coração, aqueles que sabem que a casa do meu Pai há muitas moradas, senão não vos teria dito, não vos deixarei órfãos. Aqueles que têm sempre a esperança de alcançar aquilo que é do alto, do qual nós almejamos. E cada vez mais desapegamos mais ainda daquilo que é do mundo, porque rejeitamos, porque não servis a dois senhores, a um a vez de amar e o outro rejeitar. E assim nós perseveramos dia após dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.